Dificuldade em confrontos diretos no G7 explica a distância do Flamengo do topo do Brasileirão. A 12 pontos do líder Palmeiras, o Flamengo vê o título do Campeonato Brasileiro cada vez mais distante. A situação foi desenhada ao longo da competição, sobretudo nos confrontos diretos com os adversários do G7. Foram 8 apenas pontos em 27 disputados, um aproveitamento de 29,6%. Palmeiras, Internacional, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Atlético e Atlético Mineiro são os 7 primeiros colocados na 27ª rodada. Contra estes adversários, o rubro-negro fez, até o momento, 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Ainda faltam Inter, Atlético Mineiro e Corinthians no Maracanã. Retrospecto do Flamengo contra o G7 até a 27ª rodada. Palmeiras 2 empates. Internacional 1 derrota. Fluminense 1 vitória e 1 derrota. Corinthians 1 derrota. Atlético 1 derrota e 1 vitória. Atlético Mineiro 1 derrota. São 6 jogos com Dorival Júnior, que assumiu em junho, e apenas 4 pontos conquistados, vitória em cima do Atlético no Maracanã e empate com Palmeiras no Allianz. Em 3 jogos com os atuais representantes no G7, Paulo Souza venceu o Fluminense, empatou com o Palmeiras em casa e perdeu para o Atlético fora. O português deixou o Flamengo na 10ª rodada, antes da partida com o Internacional, que foi o primeiro jogo de Dorival. Na ocasião, o clube carioca ocupava a 14ª posição. Com a derrota no Beira-Rio na estreia do treinador, o Fla foi para a 16ª colocação. Porém, mesmo com a dificuldade em confrontos diretos, o Flamengo de Dorival ensaiou uma redenção no Brasileirão e chegou a ocupar a vice-liderança. A utilização do time B na maioria dos jogos foi a opção adotada pelo clube, que se tornou finalista da Copa do Brasil e da Libertadores. Aproveitamento em confrontos no G7. Inter menos 55,5%. Palmeiras menos 51,8%. Atlético PR menos 48,1%. Fluminense menos 46,6%. Atlético Mineiro menos 41,6%. Corinthians menos 37,5%. Flamengo menos 29,6%. Após o revés para o Fluminense, um desses adversários do G7, Dorival falou em respeitar o resultado. Uma derrota que a equipe lutou em todos os aspectos, criou oportunidades. É natural que tenha buscado com intensidade como sempre vem acontecendo. Não nos omitimos. Queríamos o resultado, que seria muito importante antes da parada que teremos. Infelizmente enfrentamos um adversário que se aproveitou bem, construiu o resultado. Foi um jogo bem equilibrado. Tivemos oportunidades de definir. Temos que respeitar as derrotas e entender que com elas temos que aprender. Com 45 pontos, o Flamengo é o 4º colocado na tabela do Brasileirão, com 12 pontos a menos que líder Palmeiras. Na 30ª rodada, a equipe recebe Inter, vice-líder, com 49 pontos. Na 32ª, o adversário será o Atlético Mineiro, que tem 40 pontos na 7ª colocação. E o último duelo direto será com o Corinthians, rival também da final da Copa do Brasil, em partida da 35ª rodada, mas ainda sem data definida por estar prevista para o fim de semana da final da Libertadores.